Sejam bem-vindos a mais um Podmaster. Falando aqui diretamente dos estúdios da Movie. Nós estamos iniciando o nosso programa e nós vamos, antes de iniciar, vamos ouvir um recadinho dos nossos patrocinadores. Fala pessoal, boa noite. Agora vamos aos patrocinadores do Estúdio Movie. Vamos começar por Loucas por Beleza, o salão de beleza que tem Black Friday agora, hein pessoal? Vamos lá. Ó, pé e mão, spa dos pés por R$120, nanotecnologia mais corte mais escova por R$150, design de sobrancelha mais busto por R$55 e você quer fazer sua coloração e reposição de massa a partir de R$100. É isso mesmo, Black November em Loucas por Beleza, fica na rua João Mariano Ferreira, número 33, no centro de Itaém. E o telefone é 13988171640. É isso mesmo. Então, Loucas por Beleza, Black November. E fora as outras ofertas e promoções. Corre lá, dá uma ligadinha, faça seu agendamento que vai valer a pena. E agora vamos falar também da Philks Imobiliária, a maior imobiliária da região. Tá? Eles têm uma vasta equipe de corretores, tem imóveis de todos os tipos, são especialistas em alto padrão, médio padrão, chácaras, terrenos, é com ele mesmo. Pessoal, não perde tempo na hora de vender e comprar seu imóvel. Vai no time que dá certo. Philks Imóveis do Grupo Oliveira tem aí, né, uma vasta carteira para poder te atender, mais de 6.000 imóveis cadastrados. Não perca tempo, não fique deixando na mão de corretores imobiliários que não vão vender a sua casa, tá? Então é só procurar eles no telefone 13 3429 4100. Philks, a imobiliária que tem a maior carteira de imóveis de Itanhaém. E agora vamos falar de uma grande empresa de Itaém, que é a Fresco, uma empresa de camisetas personalizadas, moletom, canecas. Olha só, eles têm uma qualidade da reserva na sua estampa, no seu tecido, é isso mesmo. É um tecido leve, muito bom, tá? Com uma qualidade absurda. Olha só, a Movie também tem uma coleção lá. Se você quiser ser Movie, quer comprar sua camiseta lá, dá uma olhadinha nos modelos. Vou passar aqui para vocês, um mais bonito que o outro, é isso mesmo. A Movie tem uma coleção lá e você, empresário que quer ter a coleção da sua empresa, lá também, uma camiseta com qualidade, não é uniforme, pessoal. Você viu a qualidade? Então é só chamar eles, tá? No telefone ou no site www.usefresco.com.br. Eles são de Itaém e vão atender vocês com muita exclusividade. Então esses são os recados dos patrocinadores da Movie e agora é com vocês, pessoal. Bom programa, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite não, boa tarde, né? Ainda não escureceu, né? Boa tarde a todos. Como vocês estão? Estão bem? Estão gostando do nosso programa? Comentem no nosso chat, estamos ao vivo, mande perguntas, sugestões e nós vamos estar entrevistando nossa convidada aqui. Eu quero que vocês participem e também continue nos seguindo nas redes sociais, comentem nos nossos vídeos, compartilhe para o maior número de pessoas que vocês puderem e também nós sempre estamos ouvindo sugestões de vocês, né? Vocês ajudam a melhorar o nosso programa. Antes de nós apresentarmos a nossa convidada, vamos falar um pouquinho de outros patrocinadores também, nossos. Uma delas é a Magá e Jô. A Magá, ela trabalha com moda masculina, feminina, moda evangélica e muito mais. Tem perfume, tem de tudo. A mulherada ama ir lá na loja dela. Minha esposa mesmo, direto, vai lá para fazer umas comprinhas. A Magá está lá na Avenida João Capistrano Pereira, 155, no Jardim Corumbá. O telefone da Magá é 11 98652 7359. Então não deixe de fazer uma visitinha lá para ela, mande um zap e vai ver as novidades lá que ela tem. Também o nosso amigo Ricardo, lá do Auto Center Garage 013. Então agora nós estamos chegando na época de férias, né? Viagens. Vai lá, corre, agenda. Manda um zap para ele lá para agendar sua revisão, sua manutenção. Não deixe para cima da hora. Na hora que for viajar, você dá uma olhadinha no carro. Corre lá. O Ricardo está lá na Avenida Alessandro Rangel de Lima, número 56, na Chácara Cibratel. O telefone dele é o 99735-2041. Então corre lá, manda um zap para ele. E também, nosso patrocinador aqui, ó, inclusive, mandou para nós aqui, ó, uns comes aqui, a Simples Salgados. Simples Salgados agora está nos
patrocinando, nos ajudando aí também no nosso projeto. E a Simples Salgados lá tem salgados maravilhosos, deliciosos. Eles estão ali na rua João Mariano Ferreira, número 170, aqui na Vila São Paulo, aqui no centro de Itanhaém. O telefone deles é o 13 99776 1761. E agora nós vamos passar um pouquinho para a nossa apresentação da nossa convidada. Ela é escritora de livros didáticos e de literatura infantil, neuropsicopedagoga. Além desta especialização, é também formada em pedagogia, psicopedagogia, educação por princípios cristãos, educação clássica, alfabetização fônica, BNCC pelo MEC e teologia. Além de materiais para escolas, ela escreveu As Letrinhas Falantes e foi coautora do primeiro livro infantil do Pablo Marçal, Antimedo Kids. A convidada de hoje é Kátia Evans. Kátia, obrigada, bem-vinda. muito obrigada, Roberto, pelo convite. É uma honra ser a primeira mulher do Podemaster. Isso aí, primeira mulher. Uma honra representando aqui, né, todas as mulheres brasileiras, educadoras, mães, guerreiras. Então é uma honra estar aqui com você. O prazer é nosso, Kátia. Seja bem-vinda. Obrigada, Roberto. E para a gente iniciar, vamos conhecer um pouquinho sobre a sua vida fora dos bastidores, fora dos holofotes. Fala um pouquinho sobre você, Kátia. Então, eu sempre começo falando que eu sou filha amada. Porque a minha identidade não está no que eu faço. A minha identidade é o que eu sou. Então, eu sou uma filha amada de Deus. Então, quando você não coloca a sua identidade em algo que você faz, se você muda durante a sua carreira de profissão, de função, de situação, você nunca vai perder a sua identidade. Você nunca vai perder a sua confiança, porque você sabe quem você é. Nós, na nossa carreira, a gente tem bastante mudanças, né? Então, eu, por exemplo, eu comecei trabalhando numa grande empresa de tecnologia e educação. Era uma franquia. Aos 17, eu comecei antes, vendi cachorro-quente, fui empreendedora cedo, vendi aquelas rifas de porta em porta, fui vendedora de Yakult também, com carrinho de Yakult. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu entrei numa empresa de tecnologia. E essa empresa, eu liderava uma equipe com 4 vendedoras. E logo em seguida eu fui convidada a trabalhar, era uma franquia, eu fui convidada a trabalhar na franqueadora. Muito nova. E aí eu já fui para dar treinamentos e eu viajei o Brasil inteiro. Isso, assim, abriu a minha mente, porque eu, muito cedo, comecei a viajar, dar treinamento, conversar com pessoas e eu fui mudando. E o que eu quero dizer é que, assim, depois dessa empresa, eu fui para uma outra empresa, porque eu comecei para a igreja e eu não tinha tempo para ir para a igreja e o meu irmão não estava muito bem na época. E eu decidi deixar essa vida de viagem para começar a trabalhar menos tempo. E por esse motivo, de uma empresa que eu trabalhava como consultora, eu comecei a trabalhar como operadora de telemarketing. Sim. Então, assim, caiu aquele padrão de vida que eu tinha, aquele luxo. E a minha identidade começou a se firmar aí. Porque eu comecei a acreditar que eu não era a minha profissão e nem aquela empresa na qual eu atuava. Mas eu era filha amada. Independente do que eu fizesse, eu fiquei 4 anos trabalhando como operadora de telemarketing. E, assim, aguentando toda aquela pressão de reclamação, né? Aquela história que a gente já conversou sobre cliente que vem xingando e todas aquelas questões. E nesse período eu decidi fazer pedagogia. Sim. Foi nesse período que eu decidi. Por que eu queria fazer pedagogia? Para continuar fazendo treinamentos dentro das empresas. Eu não queria fazer pedagogia para dar aula. Nessa última empresa, na primeira empresa que eu trabalhei, que eu fui consultora, que eu viajei, eu fui trocada de cargo por uma pessoa que ela tinha pedagogia, e aí eles queriam que eu fosse para a rua trabalhar, e ela ficaria dentro da empresa dando treinamento. E eu falei, olha, agora que eu saí de lá, eu vou fazer pedagogia porque eu quero voltar a dar treinamento. E não foi assim que aconteceu na minha vida. Saindo de lá,
Eu trabalhei 4 anos nessa empresa, eu fui promovida para supervisora de atendimento, eu trabalhava com uma equipe de 25 pessoas, e nesse período eu tinha prestado um concurso e tinha esquecido dele. E foi aí que eu fui chamada para o concurso e eu já estava em ascensão dentro dessa empresa. Então, eu sofri por 4 anos, né? Comi ali o pão que o diabo amassou no atendimento, e quando eu fui promovida, aí me veio a proposta de ir para dar aula, né? Ser estatutária, trabalhar na prefeitura e num cargo de professora. E aí eu pensei, orei, falei, é isso que eu quero dar aula. E não foi nem por causa do salário, porque o salário que eu tinha nessa empresa era muito maior do que o que eu ia ganhar naquele primeiro momento na prefeitura, como professora. Mas eu tinha uma missão dentro de mim, a identidade da Kátia tinha mudado. Eu já não era mais o que eu fazia, a minha identidade não estava no que eu fazia, mas sim num propósito maior de vida. E eu sabia que passar pelas escolas e dar aula, eu poderia ser relevante. E foi aí que eu comecei a minha trajetória de estudar. Porque quando eu cheguei na sala de aula, eu me deparei com uma verdade. O que eu tinha de conhecimento da faculdade era insuficiente para atender as necessidades dessas crianças. Então, assim, eu percebi que as faculdades não ensinavam, de fato, aquilo que seria bom para que as crianças aprendessem. E aí eu comecei um caminho de ser autodidata. Comecei a estudar mesmo, buscando livros, conhecendo outras vertentes da educação. Comecei a focar numa educação fora do Brasil. Então, comecei a fazer outras coisas. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir para a Europa. E como eu já era uma pesquisadora, eu não fui para uma viagem só eu vou para essa viagem só para conhecer lá Paris, para conhecer o Coliseu. Não, eu fui para essa viagem para conhecer escolas. Então, isso começou lá atrás, de sempre buscar livros, modelar outras pessoas, modelar outros países. Buscar conhecimento é algo que é responsabilidade sua. Não é a faculdade que vai te dar, não é uma especialização, embora eu tenha, né? Foi as especializações que outros já estavam fazendo e dando certo. Exato, isso. Porque, assim, na vida, eu acabei de falar para você, né? Tudo é uma experiência. Sim. Então, o que você sabe hoje é conjunto das práticas que você foi vivenciando e das pessoas que você conheceu. Então, o que acontece? A gente precisa entender que se você não sabe algo, você tem um caminho que você precisa percorrer. Então, esse caminho se chama conhecimento e prática. Conhecimento por si só não dá em nada. Você tem que conhecer e praticar, que é o que nós chamamos de sabedoria. Então, muitos professores, eles leem muito, buscam conhecimento, mas eles não aplicam, eles não validam esse conhecimento. E uma das coisas que eu fiz quando eu cheguei na sala de aula foi validar tudo que a faculdade me ensinou. Então, tem esse método aqui de alfabetização, método global. Então, vou aplicar. E aí eu quero saber se de fato isso funciona. Não funcionou. Quais outros métodos eu posso aplicar? Só existe esse? E eu começava a me questionar, porque dentro eu tinha uma indignação. Eu falava, poxa, eu decidi estar aqui como professora. Então, independente do sistema, independente das dificuldades, eu tenho que dar o meu melhor, porque a responsabilidade é minha, foi uma decisão que eu tomei. Ou seja, eu tenho que buscar o conhecimento que seja conveniente para o momento que eu estou vivendo. A responsabilidade é minha e de mais ninguém. Sim. Então, isso foi fazendo com que eu fosse alavancando na minha carreira. Conhecendo pessoas, né? Modelando, conhecendo outras estruturas de ensino. Não fiquei só... O meu grupo, por exemplo, eu lembro que o meu grupo de professores, eles confiavam somente naquele conteúdo que eles aprenderam na faculdade. E pior do que não saber é você ter um certificado que te aprova e diz que você sabe. Isso acontece muito no Brasil. Então, assim, as pessoas, elas não têm a consciência, o viés cognitivo. Então, elas não sabem que elas não sabem. Na verdade, as escolas, tanto as escolas quanto as faculdades, elas lançam o povo no mercado de trabalho, deixando o pessoal com feijão com arroz. Exato, isso, assim, às vezes nem... Olha, Roberto, sinceramente, na minha área, a área de educação, às vezes nem o feijão com arroz. Né? Porque assim, você passa 12 anos na escola, nesses 12 anos, a escola básica, fundamental. O que é fundamento? É a base, o alicerce. Sim. E você sai sem saber ler e escrever. Você não sabe, você não conhece a sua língua materna e você não sabe fazer cálculo. Então, a gente pega crianças jovens, já no ensino médio, que não conseguem calcular
uma Às subtração, vezes uma continha adição, básica. uma multiplicação e uma divisão. Sim. Então, o básico não é aplicado. E todas essas questões, eu comecei a pensar. Eu falei, não é possível uma criança ela entrar aos 4 anos numa escola, ela sai, por exemplo, aos 9 anos, que o plano do governo é esse, né? Que aos 9 anos, ao final do segundo ano, quando a criança está terminando 8 anos, indo para 9, que ela seja alfabetizada. Mas por que demorar tanto? Será que em outros países isso também acontece? E umas outras séries de perguntas. Essa escola de 12 anos, ela funciona? Ela forma? Eu tive uma escola, né? Contei para você. E aí a gente ia fazer contratação de professores. E nessa contratação tinha lá professor com 10 especializações. Então, ele era pedagogo, psicopedagogo, mestre em educação, e tinha isso, e tinha aquilo. Mas aí eu colocava ele para dar aula, ele não sabia dar aula. Ele não sabia atrair atenção para ele, das crianças. Ele não sabia fazer um planejamento. E eu pensei, poxa, né, é até assim, algo que tem que mudar no Brasil. Porque Sim. a pessoa, ela pensa que ela fazer hoje uma faculdade, ela fazer uma pós-graduação, pronto, a vida dela tá ganha. Ela tem que ali começar a ganhar um salário alto. Mas o que a gente começou falando? Sobre experiência. Experiência significa você se lançar aos desafios. Né? Então, quando você se lança a esses desafios, novos desafios, igual aqui o podcast, né? É desafiador, mas isso cresce, você cresce muito. Escrever um livro, escrever outro livro, escrever para um outro autor, transformar uma linguagem, isso te lança novos conhecimentos, conhecimentos práticos, né? Com certeza. E como o tema, né? Como nossos telespectadores aí escolheram, né, o tema... Sim. Deixamos uma enquete para todos escolherem e escolheram a neuroeducação. Explica para a gente um pouquinho, Kátia, o que é a neuroeducação? Sim. Quero convidar você também que está aqui no Instagram para ir lá no YouTube do Podmaster, que é... Qual que é o YouTube? Podmaster Oficial. Podmaster Oficial, tá bom, gente? Já já eu vou sair daqui do Instagram, então... Peço para que vocês possam correr e ir lá para o YouTube, já faz a sua inscrição, segue aí o Podmaster também, tá bom? Então, neuroeducação, vamos lá. Então, eu tenho sim a formação, né, como neuropsicopedagoga, até explicando aqui que o Roberto colocou lá psicopedagoga, eu falei para ele, vamos colocar, enfatizar o neuro. Tem diferença, Kátia? É a pergunta que todo mundo faz. Existe uma diferença entre... Deixa eu olhar para essa câmera que eu estou olhando aqui para o Instagram, né? Tem diferença entre neuropsicopedagogia e psicopedagogia ou tá tudo numa caixa? Qual que é a diferença entre os dois? Bom, a psicopedagogia, ela foca na ciência do comportamento, voltada para a educação. Isso é a psicopedagogia. Então, existem muitos teóricos educacionais que eles trabalham com foco num comportamento das crianças e jovens, e a partir desse comportamento eles colhem resultados, e esses resultados eles criam teorias. Então, existem muitas teorias de alfabetização baseada em comportamento, que é como que um grupo aprendeu. Em determinada região, um grupo aprendeu a ler e escrever desta forma. E a neurociência, a neuroeducação, ela é baseada na neurociência. Então, o que seria neurociência? Gente, aqui do Instagram, vou dar tchau para vocês, para ir para o YouTube, que eu estou olhando para 2 câmeras aqui, tá ficando difícil para mim. Então, tchau, vamos lá para o YouTube, tá? Podmaster Oficial. Isso. Deixa eu só tirar aqui. Então, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência baseada na neurociência. Qual a diferença? A diferença é que ela é baseada na parte biológica. Então, assim, ela é uma ciência educacional, aonde a minha base de conhecimento, ela está em evidência científica. Como assim, Kátia? Agora explica com outras palavras. Vou explicar. Vou explicar com o exemplo da alfabetização. Então, na ciência comportamental, que é a psicopedagogia, eu vou trabalhar a parte emocional, eu vou pensar na parte comportamental, como que as crianças são alfabetizadas. Na neuropsicopedagogia, eu olho para o cérebro da criança e digo assim, baseado numa imagem, numa ressonância, numa tomografia, estou vendo uma imagem, como que o cérebro dessa criança age ao ler? Então, eu saio da parte comportamental, só de um grupo de uma determinada região,
E eu vou estudar, que isso também é ciência, mas ela é uma ciência social. É uma ciência com base em comportamento. E eu vou focar na neurociência, que é uma ciência focada em evidência científica. Então, eu tenho que ter uma evidência ali biológica. Esse cérebro, ele se comporta de qual forma? Quando ele lê, quando ele ouve um som, quando a criança fala. E quais são as práticas que melhor vão se adequar a essa criança quando eu estou ali alfabetizando. Essa é a grande diferença entre a neuroeducação e até a mesma pedagogia, psicopedagogia, até a psicologia, que é baseado em comportamento e não como o cérebro aprende. Até mesmo quando a gente trabalha com a psicologia, né, que é a neuropsicopedagogia, a gente trabalha, quando a gente fala de emoção, inteligência emocional, a gente está falando do quê? Do sistema límbico. Certo? Só que alguns autores, eles focam no sistema límbico e só na parte comportamental. A gente não fala ali do cérebro humano. Mas já existem muitas evidências, comprovações científicas. Por exemplo, tem a história de um... Eu esqueci o nome dele, mas de um rapaz que ele tinha um tumor no cérebro. E aí tinha acontecido uma situação, ele tinha um trauma relacionado à infância dele. E quando ele tirou esse tumor, ele meio que esqueceu dessa situação. Alguma coisa parecida assim. E depois esse tumor começou a crescer novamente. E aí ele recordou algo que aconteceu ali na parte da memória dele. Então, assim, quando a gente trabalha com a parte científica do cérebro, a gente está falando de várias partes. Por exemplo, quando eu falo da alfabetização, e a gente alfabetiza uma criança só com base no comportamento, eu tento ensinar para ela lendo um livro. Ela vai fazer a leitura de um livro. E aí ela precisa primeiro ler da palavra para o som. E a gente primeiro tem que ensinar a criança o que é o livro, eu tenho que ensinar para ela o que é gênero. Só que, na verdade, o léxico, ele fica na parte de trás do cérebro. E a parte fonológica é na frente. Então, são coisas distintas. E aí eu fico por muitos anos trabalhando a parte do léxico, que é o quê? O que é o léxico? É aonde eu sei o significado da palavra. Então, quando você fala assim, árvore para uma criança e mostra para ela, a árvore é uma planta que cresce, que tem essa copa grande, é diferente de uma plantinha pequena. Então, ali foi para o léxico. Faz a ligação da palavra com a imagem. Isso. Lá atrás, é o léxico, é um conjuntinho, é a caixinha dos vocabulários. Mas a parte que a criança consegue decodificar o som é a parte fonológica, que é uma outra parte do cérebro. Então, foi aprendendo neurociência que eu entendi que não adianta eu ficar lá anos e anos trabalhando hipóteses com as crianças, fazendo ela só pegar um livro e tentar ler sozinha, se eu não ensinar para ela o som das letras. Então, quando eu ensino sons, então vai para uma caixinha, e quando eu ensino a palavra, vai para outra caixinha. Mas em determinado momento, há uma conexão entre o léxico e a parte fonológica. Então, eu faço essa conexão, e aí eu vou conseguir entender. Por exemplo, os professores, eles ensinam para as crianças o alfabeto, o nome das letras. Eles ensinam assim, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Isso é nome de letra, não é som. O som do B é B. O som do C, K, o som do D, D, e assim em diante. Então, quando você ensina dessa forma, a criança ela aprende mais rápido. Minha menina, aos 4 anos, ela entendeu que animal se escreve com L e não com U. Por quê? Ela é mais inteligente do que as outras crianças? Foi o método que ela foi ensinada, baseado em neurociência. Então, por quê? Eu ensinei para ela que A, E, I, O, U, e eu fazia assim, U, é um som vocálico, ele é aberto. E o L, a ponta da língua, ela vai lá no palato, ó. Esse é o som do L. A gente fala L, mas o L, ele tem um som. E aí, quando ela foi escrever pela primeira vez a palavra animal, ela falou, mamãe, animal é com L. Eu falei, por quê? Porque você não fala assim, animal, você fala animal. E a minha língua toca na pontinha da boca. Ela não fala céu, ela falava boca, né, na época. Então, ela conseguiu compreender. Então, isso reduziu o tempo da alfabetização dela. Por quê? Porque ela aprendeu o método de forma correta,
que esse é um método que é pouco aplicado no Brasil por falta de informação, porque a faculdade não ensina, os professores não buscam, às vezes, esse conhecimento por si só e ficam aplicando um método que ele vai alfabetizar? Vai. Kátia, mas alfabetiza? Sim, mais tempo. Porque a criança ela é inteligente, ela vai buscando uma maneira de, nesse volume de conhecimento subjetivo, porque a criança você tem que ter instrução clara, objetiva. Nesse volume de conhecimento, ela acaba buscando sozinha aprender a ler e escrever. Uhum. Kátia, eu tenho mais uma perguntinha, só que antes, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Vou falar aqui da Caissara Estética Automotiva. Isso é um parceirão meu que está iniciando o negócio, o Bruno, de tirar o chapéu, o rapaz aí está se esforçando, está começando o seu negócio. E você que tem o seu carro, a sua moto aí, quer dar um talento, dar um trato, leva lá no Bruno. O telefone do Bruno é o 13 99740 7682. Ele está ao lado do Moto Rei, lá na Vila Loti, aqui em Itanhaém. Também o Pastelão, lá do Vini e da Anne. Eles também estão nos ajudando, estão nos apoiando aí. O Vini e a Anne, o telefone deles é o 99776-1761. Eles trabalham também com delivery. E também a Liliu Transportes. O Beto, ele está com a empresa dele de transporte escolar. E se você quer uma pessoa de confiança, uma pessoa que leve o seu bem mais precioso, que é o seu filho, em segurança, com qualidade, é uma empresa familiar, é um rapaz que eu tiro o chapéu para ele, uma pessoa esforçada. Inclusive, ele está iniciando uma agência de viagens. O projeto dele, ele está modelando como que vai ser os moldes da empresa dele, de viagens. Então, em paralelo com o transporte escolar, ele vai iniciar aí também a empresa de viagens. Quero que você tenha sucesso aí nos seus negócios, viu, Beto? Então, o telefone do Beto, lá da Liliu Transportes, é 13 99790 6173. E agora, vamos para a próxima pergunta. Bora lá. Nós falamos um pouquinho aí sobre os desafios, né, da educação tradicional. Sim. A escola, né, até mesmo você citou a faculdade, a escola, tanto a fundamental quanto o ensino médio, não prepara a pessoa para a vida, né? Sim. Não prepara a pessoa para o futuro. Sim. Muitas vezes, que nem você falou, as crianças, os jovens, não sabem fazer uma continha básica, mais, menos, subtração, divisão, e português também. E quais foram os desafios que você também esteve ali diretamente com as crianças, né? Sim. Quais foram os desafios, tanto no modelo tradicional quanto no modelo cristão, que você teve? Então, o grande desafio da educação hoje é a educação conteudista. Então, é uma educação com muito informação, não é conhecimento. Eu vou até explicar a diferença entre informação e conhecimento. É uma educação focada em conteúdo. Então, a nossa BNCC, o que é a BNCC? A Base Nacional Curricular Comum, que ela rege todas as escolas do Brasil, sejam elas cristãs ou não, particulares ou públicas. O nosso currículo, o que é currículo? O caminho que uma criança deve andar para que ela seja formada para a vida, ele tem muitos conteúdos. E aí, quando joga isso para a escola, a gente vê o que aconteceu na pandemia. A escola finge que ensina, o aluno finge que aprende. Às vezes o professor corre com a matéria só para cobrir páginas e conteúdo. Isso mesmo, Roberto. E eu não culpo o professor, não, tá? Quero que vocês, meus amigos, eu tenho muitos amigos, seguidores, professores, que vocês me entendam. Vocês estão ali dentro de um sistema que faz com que vocês sigam, né, desta forma. Embora tenham leis que dão a liberdade para os professores, mas eles não sabem disso, né? A gente ainda tem na Constituição. Tá tirando cada vez mais a liberdade do professor. Mas a gente tem que parar com a transferência de culpa. Qual que é a transferência de culpa? O professor culpa a família culpa a escola culpa o professor, e assim a gente não resolve o problema da educação. E respondendo a sua pergunta, o desafio maior é transformar informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria prática.
O que é isso, Kátia? Informação é o que a gente vê hoje nas redes sociais. Hoje, em um dia, você vê de 10 a 12 a 15 vídeos sobre assuntos aleatórios. Desde receita até medicina, engenharia, no seu Instagram. Sim. Isso é meramente acúmulo de informação. Isso não é conhecimento. É entretenimento, né? Entretenimento. Só que as pessoas estão com a falsa ideia que elas estão aprendendo. E aí o que acontece? Com essa falsa ideia, eu deixo de aprofundar. O que seria aprofundar? Seria você estudar a origem das coisas. E aí entra a história, entra a linha do tempo, entra você estudar a palavra mesmo que eu diga a morfologia da palavra. Então, eu pego lá como na educação por princípio, eu pego uma palavra, educação por princípio. O que é princípio? Princípio vem de primeiro. Aí eu sempre explico para os pais ou para os professores, pensa em príncipe. Quem que é o príncipe? O príncipe é o primeiro da linhagem do rei, dos filhos do rei, que vai assumir uma função. Então, as palavras, elas têm sentido. Tem sentido na morfologia. E quando você começa a pensar nisso em todas as áreas, eu estou estudando a gramática de um assunto. O engenheiro, ele tem que estudar a gramática. Você fez engenharia, você sabe. Você tem que estudar a gramática da engenharia. Então, você tem que estudar nomes de vocabulários específicos ali. O médico, ele tem que estudar um vocabulário específico, anatomia. Isso é conhecimento, ainda não é sabedoria, ok? Classificação técnica. Só que eu saí do limbo ali, da superficialidade, do que eu acho que eu sei, e eu fui para o aprofundamento. Conhecendo vocabulário, história, estudando de fato o que significa cada palavra e cada termo de um determinado assunto que eu quero aprender. Depois disso, eu aprendi, eu tenho que colocar imediatamente em prática, porque conhecimento sem prática não é nada. Então, a sabedoria é quando você coloca o conhecimento em prática. Aí você vira um cientista. Porque o que é o cientista? O que é o método científico? É quando eu tenho uma ideia, eu tenho uma teoria, e aí dessa teoria eu vou praticar, e dessa prática eu vou colher resultados, e desses resultados eu tenho uma nova teoria, que novamente eu vou ter mais busca de conhecimento e vou fazer uma nova prática. E aí eu ganho o quê? Experiência. E aí, quando eu vou fazer essa aplicação, eu tenho muitas ferramentas. A gente acabou de falar aqui nos bastidores, né? A gente estava falando sobre um assunto que é novo para alguns, para outros não. E nós estávamos falando sobre como resolver isso. Existem muitas formas. Eu tenho um problema, eu preciso conhecer algo. Ou eu contrato alguém e pago o preço pelo conhecimento daquela pessoa, que é justo. Ela estudou, ela investiu. E aí eu pago e resolvo o meu problema. Não preciso aprender. Uma outra forma, eu aprender só com a experiência, praticando, sem o conhecimento teórico. Também vai dar certo? Vai. Mas talvez você demore mais ou menos. Depende, cada um tem uma história e um caminho. Uma outra forma é você modelar alguém que já fez. Que é o que eu chamo no autodidatismo de biografia, estudos de biografias. Então, eu tenho um assunto, eu quero saber mais sobre ele. Eu posso pegar alguém na história, tanto presente quanto passada, e eu vou estudar sobre essa pessoa que já fez o que eu quero fazer. E quanto mais pessoas eu estudar, mais rápido eu vou percorrer o caminho dessa pessoa. E aí eu vou aplicar. Mas se eu não aplicar, eu não vou conseguir aprender. Eu só aprendo quando eu aplico de verdade. E quando eu ensino. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, para os professores que eu dou aula. Eu sempre digo assim, olha, você só vai aprender quando você ensinar alguém. Sim. Porque quando você ensina alguém, você valida o que você tinha ali de conhecimento e teoria. E a gente tem que estudar muito mais para poder transformar aquela matéria, às vezes uma matéria complexa, em algo simples para as pessoas atenderem, né? Para você ensinar alguém. Sim. Por isso que eu digo que todo pai tem que ser educador. Porque ele aprende. Ele ensina e ele aprende. Os pais falam assim para mim, ai, Kátia, mas como é que eu vou ensinar o meu filho se eu não sei? A partir do momento que você se posiciona e você fala, eu que vou educar o meu filho, eu vou ensiná-lo, você começa a aprender. E aí, esse aprendizado, porque você se preocupa tanto que o seu filho venha aprender, que você vai em busca de ferramentas, de conteúdo, de conhecimento. Então, você aprende. Ganha as duas gerações, a sua e o seu filho, que é a próxima geração. Sim. E hoje, a gente vê
não só o conhecimento, o ensino, que é muito deficiente, principalmente no nosso país, ainda há o problema digital, né? As mídias sociais, hoje em dia na escola, celular, notebook, os aplicativos. A gente vê, às vezes, em redes sociais, as crianças fazendo dancinha dentro da escola. Às vezes até professores incentivando isso. Muito. O que você acha disso, Kátia? Porque a gente vê, se o ensino já é deficiente, ainda a pessoa não se... Já tem o problema do ensino não atingir Sim. um objetivo para as crianças saírem capacitadas. Sim. Ainda há essa enxurrada de digital Sim. no meio educativo. Né? Fica ali competindo o professor com o celular, com uma dancinha, com um aplicativo, com uma Sim. rede social dentro da própria sala. Sim. Qual a sua visão sobre isso, Kátia? Então, Roberto, a minha visão é a seguinte: a tecnologia ela é apenas uma ferramenta. Ela tem a neutralidade de ser uma ferramenta. Ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu quero explicar para vocês o que acontece no cérebro de uma criança quando ela, desde ali da infância, né, que eu vejo às vezes os pais tentando acalmar o neném com um vídeo ali, né, no YouTube, mas é só um desenho e tal. O nosso cérebro, a gente pensa por imagens. Então, quando você pensa numa palavra, o seu cérebro ele traz uma imagem. E quando você tem um vídeo, é um acúmulo acelerado de... O que é um vídeo? Muitas imagens. Sim. Num tempo, assim, assustador. E o que acontece quando uma criança, que ela está formando as conexões neurais, ela está ali o tempo inteiro assistindo o vídeo ou vendo uma tela, enfim. Ela começa a ter ali um pensamento acelerado. Ela começa a buscar o nível de dopamina, que é o hormônio da meta, da busca. Quando você vai para academia e você sempre pensa, daqui a pouco é meu horário da academia, seu nível de dopamina sobe. Porque você vai bater uma meta, vai para uma ação. A serotonina é quando você está relaxado. Então, assim, esse nível vai crescendo na mente da criança. E essa criança, ela passa a não dormir. Ela passa a ter bastante desconforto em situações que ela precisa ter concentração. Então, ela não consegue se concentrar, ela fica desconfortável, ela não aprende. E aí, a gente tem esse monte de pseudodiagnóstico de TDAH. Quando eu digo pseudo, porque TDAH é algo sério, existe, representa 5% da população infantil. Né? Não é tudo que a gente está vendo é TDAH, mas sim, crianças ansiosas, crianças depressivas, crianças que não conseguem ter realizações por conta do digital que é colocado de forma inadequada. No Vale do Silício, que é onde estão as poderosas empresas, né, do meio digital, lá eu fiz uma pesquisa, as escolas que tem lá, desses milionários, elas não têm tela. As crianças têm horta, elas têm ali outros tipos de trabalhos manuais, elas exercem bastante trabalhos, tarefas, mas eles não usam tecnologia ali. O que eu estou dizendo? Que a tecnologia é ruim para o jovem? Claro que não estou dizendo isso. Mas ela precisa ser introduzida na vida da criança e do jovem de uma forma sábia, sempre com um adulto. Porque a criança ela é fraca em juízo. O que é isso, Kátia? Ela ainda não tem capacidade cognitiva para fazer julgamentos, para emitir bons julgamentos. O adulto, sim. Então, quem é responsável por esse controle? O adulto que está tutoriando essa criança, seja ele um professor ou seja os seus pais. Né? Até a Associação Brasileira dos Pediatras já tem lá uma recomendação, se você entrar lá no site, que crianças de 0 a 2 parece que é nada, é proibido tela, por causa dos danos que causam para a vida da criança. De 3 anos a 4, eu acho que é 30 minutos, algo assim. 5 anos, acho que é 40, não lembro bem, não me lembro, mas é menos de 1 hora por dia. Então, isso é para até dar um norte, que os pais sempre me perguntam, para dar esse norte, é isso, seria de
crianças abaixo de 5 anos, bem menos do que 1 hora por dia. E não é a realidade que a gente vê, né? A gente sabe que a tela acaba sendo uma segunda babá para os pais. Ali no momento que eles estão, né, as mães, a maioria das mães, assim como eu, assim como a Adriana, né, trabalham, chegam cansadas. E aí precisa ali de um momento para correr com o quê? Com a janta, não é nem para descansar. Mas os danos que causam são muito maiores do que os benefícios. O que eu sugiro? Então, assim, tem a caixinhas, é uma questão de organização. Por exemplo, tem a caixinha do bloquinho pedagógico, a caixinha da massinha de modelar, a caixinha ali do desenho livre. Porque se a mãe tem isso, dá trabalho para organizar a primeira vez, mas se ela tem essa organização já pronta, na hora que a criança está ali ociosa, ela dá alguma coisa ali para aquela criança fazer e aí aquela criança vai interter. Ela tem que acostumar nesse padrão, tirando essa criança da tela aos poucos. Porque é como se fosse um vício, uma droga, né? Sim. Uma tela demasiadamente para uma criança se torna um vício que às vezes a criança até para de brincar com os brinquedos e tudo, só fica ali fixo no... Não, as crianças não sabem mais brincar. Sim. A verdade é que hoje, você pode olhar nas escolas ou nos parques, as crianças elas não interagem. Então, elas não conseguem brincar, elas não conseguem lidar com brincadeiras onde um tem que se submeter ao outro, um tem que ser o líder, o outro não, depois troca. Eles não conseguem se organizar, sentar em roda. Eles não conseguem mais. Eu tenho muitas experiências que eu vou em alguns lugares, eu falo, vamos fazer uma roda. As crianças não sabem o que é roda. Eles não conseguem sentar. Eles não conseguem ter a autorregulação, que é agora eu vou me governar sem tela. Não, automaticamente parece que sentou, você precisa ter uma tela para se distrair. E isso tudo está relacionado a essa rotina de tela. Você trocou a tela por um livro, você deu um livro, a criança ela vai começar também a ficar viciada na leitura, né? Na apresentação foi rápido, a gente entrou em outro assunto, né? Mas eu sou a mãe do Benjamin, da Rafaela, beijo, e sou esposa do Rafael, que está me assistindo também, beijo. O Rafael foi o primeiro participante aqui, abriu o nosso podcast. O personal financeiro. E eles sabem que em casa a gente tem esse hábito. Nós mudamos para Itanhaém e eu não coloquei minha televisão. Você já foi lá em casa, né, e viu. Sim. Eu não coloquei minha televisão na sala por uma outra questão do painel, né, que não ficou pronto. Mas isso pra gente não foi um problema. Porque as crianças, elas leem. O meu menino pegou na biblioteca aqui municipal, o Rei Arthur já leu em uma semana, menos de uma semana, ele leu Peregrinos, ele leu Crônicas de Nárnia, ele tem 8 anos, ele leu 7 livros em uma semana. Fez 7 leituras. Eu tenho que... dá até trabalho, assim. Mas é um trabalho gostoso, porque eu tenho sempre que ter uma literatura nova para que ele faça leitura. Kátia, é só o seu filho? É o filho de qualquer mãe ou pai que se dispor a não viciar o seu filho na tela. Ele pede? Claro que pede, o tempo inteiro. E se ele for para casa dos avós, que tem uma outra cultura, ele vai ficar o dia inteiro assistindo. Sim. Porque é o adulto que conduz. Não é algo da criança. Se deixar, ele vai ficar lá. Mas como a gente não deixa, a gente trabalha ali essa questão dele ler, fala da importância, e até um momento da vida dele, é tão engraçado, ele falava para mim que não gostava de ler. Ele foi alfabetizado aos 4 anos. E ele dizia assim, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. Eu falo, você gosta, mas você não sabe que você gosta. Então, a mamãe está aqui para te ajudar. E é isso, é os pais terem essa sacada. Ah, mas meu filho não tem jeito. Tem, depende de você conduzir a situação. Sempre tem jeito. Aproveitando que você está falando sobre a leitura, fala um pouquinho do livro As Letrinhas Falantes. Ah, claro, até trouxe aqui, ó. tem que fazer a propaganda, né? As Letrinhas Falantes foi uma construção minha de anos, estudando educação. E quando eu descobri o método da alfabetização fônica, eu comecei a buscar outros especialistas para poder ter esse método na minha escola e aplicar com os meus filhos, que eram pequenininhos na época, eram bebês, né? E aí, estudando, eu descobri um problema. Ou os materiais bons eram fora do Brasil, então tinha muito material, porque em outros países não existe só um método de educação. Os professores têm liberdade de buscar o método que mais agrada, que eles mais acreditam. Aqui no Brasil, não. A maioria dos professores só conseguem pensar em um método e acham que só existe esse, que é o método construtivista, o método global. E aí eu falei, poxa, então eu vou desenvolver meu material próprio, porque eu quero ensinar os meus filhos com esse material e eu também quero
que, na época eu tinha escola, na minha escola a gente tem um material que seja eficiente e bom para que as crianças sejam alfabetizadas rapidamente. A grande questão aqui que os professores sempre que estão me assistindo perguntam, Kátia, mas não é ruim, não tem que ter o seu tempo. O tempo de uma criança ser alfabetizada é a partir do momento que ela aprendeu a falar. Então, ela aprendeu a falar, você já começa a sistematizar a alfabetização. Você não precisa esperar tanto tempo para isso acontecer. Então, As Letrinhas Falantes é um livro para crianças, porque assim, ó, o material ele é bem coloridinho, né? Ele tem um QR Code, que aqui o pai ou a criança vai aprender o som correto, igual aqui é a letra P, mas o P não é P, ele faz P. Esse é o som da letra P, igual eu me chamo Kátia, mas eu não falo Kátia, Kátia, Kátia. Eu falo outros sons, assim como as letras. E a partir do momento que eu criei esse livro, ficou mais fácil para os pais e para os professores ensinarem os filhos, porque é um material para a criança. Então, a criança, ela lê, ela começa a entender que o som, as letrinhas têm sons, e isso faz com que ela aprenda. Em 4 meses, é possível uma criança que já fala. Se ela tem 3 ou 4 anos, eu tenho um estudo de caso de uma mãe que com 3 anos e meio ela começou a ensinar o meu método, a criança alfabetizou. Então, assim, ela aprendeu, começou a ler as primeiras, porque da alfabetização para a fluência tem uma diferença. Aprendeu a ler mecanicamente. Depois do mecânico, ela foi para a fluência. Que fluência é você ler um texto de 90 palavras em 60 segundos, que seria 1 minuto. Então, isso significa que uma criança... Isso é baseado em pesquisa, tá, gente? Não é baseado no que eu penso, não. Então, fluência é quando eu leio com precisão, pelo menos ali um texto de 90 palavras em 60 segundos, sem errar as palavras e de forma clara. Isso é fluência. E aí, para eu poder ter interpretação de texto, eu tenho que ter velocidade de leitura. É o que barra, todo professor fala, mas a interpretação vem de você ler rápido. E falta muita fluência nos nossos jovens. Demais, né? Demais. Eu pego nos meus atendimentos, crianças com 14, 16 anos lendo Um homem saiu do circo, isso é o que eu chamo de leitura mecânica. Então, não está fluente, está alfabetizado apenas. Sim. Porque demorou, alfabetizou tarde essa criança. E aí, os pais podem comprar esse material, tá lá na Hotmart, tá, gente? Então, tem no meu Instagram, @professora Kátia Evans, tem um link lá. Inclusive, não está combinado, mas eu acho que eu vou fazer uma promoção de dar, para quem segue aqui o Podemaster, vou dar 50% de desconto, Roberto. Para quem tá seguindo o Podemaster, tá? Quem quiser comprar o meu material lá, é uma coleção com 8 livros para alfabetizar a sua criança em casa, ou o professor pode também alfabetizar os seus alunos, vai baixar o PDF, faz a impressão, vou dar um cupom de 50%. O cupom... Nós vamos colocar esse cupom na descrição do vídeo. Isso, assim perfeito. Que terminar a nossa live, ótimo, vai estar lá no link... E também nas nossas redes sociais. Ok, então tem que seguir aqui o Podemaster e ganha 50% hoje. Vai criar algum comprar cupom, o material. Hein? Eu vou pedir já para subir lá, acho que o Rafa tá aqui ouvindo, ele vai subir Podemaster, tá bom? Opa, ótimo. Aí você coloca lá Podemaster demudo, Master, tudo maiúsculo. Isso. E aí sobe lá o cupom, quem estiver assistindo. Eu vou deixar uns dias, né? Porque tem gente que assiste depois, né? Sim. Vou pensar e eu te falo, depois você coloca lá no link. Assim que encerrar aqui vai estar disponível também. Perfeito, mas se passar, aí já era também. Também. E, Kátia, citamos no início, né, na sua apresentação, que você também foi coautora de um livro junto com o Pablo Marçal, né? Isso. Conta um pouquinho Foi um grande feito. Como foi isso? Foi um grande feito. Eu acho que assim, eu já tinha escrito os meus livros, as minhas coleções, né? Tô terminando também, tô sendo coautora do livro do Rafael Felipe, que é personal financeiro, né? Vai se chamar Terapia Financeira. São todas as ideias dele de mentoria. A gente vai lançar em breve o livro do Rafa. E aí aconteceu assim. Eu estava nessa busca pelo digital. Porque, como eu te disse, né? Eu trabalhei 20 anos como estatutária. E aí eu tive o Benjamin... E eu queria uma educação diferente para ele, comprei uma escola e coloquei ali a educação por princípio para funcionar. Veio a pandemia. E a pandemia me faltou skill, me faltou conhecimento. Por quê? Como eu sempre trabalhei muito nos bastidores e eu não tinha essa mente do digital, do marketing, eu precisei buscar esse conhecimento.
E eu conheci o Pablo por conta desse conteúdo dele, da parte do digital. E eu comecei a buscar, fui aluna dele, então paguei lá as mentorias, né? Porque eu queria me aprofundar no conteúdo. E em uma palestra, foi uma palestra que ele até estava lançando a escola dele, eu me aproximei da Elis. Eu fui presencialmente, assisti a palestra do Pablo, fiz fiz uma pergunta. A pergunta que eu fiz para ele foi até da BNCC, como é que ele ia conseguir aplicar na escola por princípio, uma escola lá com os 7 princípios de governo, né? A BNCC que trava esse autodidatismo da criança. E aí eu me conectei com a Elis, que é a executiva do Pablo, ela está nos Estados Unidos agora, e mostrei para ela todo o meu trabalho. Porque na mentoria do Pablo tinha o Pior Ano Kids. E no Pior Ano Kids, que era uma mentoria para as crianças, os meus filhos amavam participar. Até a Elis está aqui, a Elis era uma das mentoras, ela está assistindo a gente, que ela entrou no Instagram. Hoje ela é diretora lá da Elementare. Ela era uma das professoras e os meus filhos amavam. Eu criei um caderno do Pior Ano Kids. Tá lá, eu ainda vendo, gente. Tá lá no Hotmart. E aí eu criei esse caderno com os 7 princípios de governo. Uma atividade para as crianças, que tinha lá semeadura e colheita, mordomia, como trabalhar ali a questão do autocontrole, como trabalhar a questão da união, aliança, todos os 7 princípios. E aí eu fui mostrar para Elis. Aí eu mostrei para Elis, falei, ó, Elis, eu fiz esse material. E ela amou. De cara, ela falou, uau, como assim? Você desenvolveu esse material. E eu já mostrei o negócio pronto. Já falei, ó, tá aqui, ó, se você quiser utilizar aí. E aí ela me conectou com a Sandra, que hoje é editora-chefe da editora, da plataforma, que é a editora do Pablo Marçal. Sim. E depois, eles estavam numa correria, demorou um tempão para a Sandra entrar em contato comigo, mas depois ela marcou um café, eu fui lá em Alphaville, sentei com ela, mostrei meu material, e aí ela falou que eles estavam desenvolvendo um projeto dos livros do Pablo para as crianças. E aí eu falei, opa, topo. Ela, Kátia, você topa desenvolver esse trabalho? Porque a gente já pegou algumas pessoas aqui, mas elas não conseguiram transformar para a linguagem infantil. E eu vi que você tem um talento de pegar um trabalho e construir uma linguagem para criança. Que eu já tinha feito isso, então, ou seja, eu já tinha um resultado, um MVP. Então, eu já tinha o resultado do Pior Ano Kids, já tinha algo pronto que eu mostrei para ela que eu fiz, porque eu quis. Fiz e mostrei e levei. E ela falou, não, então é isso. E aí eu peguei o material dele, que é o livro Anti-Medo, para adulto, e comecei a pensar. E aí eu construí esse livro com muito conteúdo do caderno que eu já tinha pronto. Então eu joguei as atividades, tanto que as atividades do livro do Pablo são todas do meu. Você vai encontrar semelhança. Você falou, ué, já vi isso. Quem tem o meu caderno do Pior Ano Kids, que se chama Caderno de Atividades dos Generais Kids, tem lá no livro do Pablo também, que eu fui colocando essas ideias. E foi muito gostoso, assim. Isso me trouxe muita confiança, foi uma aprovação que eu tive como escritora, né? Por quê? Porque depois que passou, eu criei o processo, a preparação do texto, depois foi para a equipe da Sandra, entrou o ilustrador, entrou a revisão, né? Eles têm uma equipe maravilhosa. E aí, eu vi que foi aprovado logo de cara o meu material. Então, assim, não teve assim, ai, isso aqui eu vou mudar. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei, poxa, eu tô escrevendo demais. E isso me trouxe outros trabalhos, né? Assim, é claro que a gente sempre tem coisas a aprender, né? Hoje, por exemplo, eu tô escrevendo livros, peguei alguns trabalhos para fazer, tô escrevendo livros para adulto também, né? Como uma escritora fantasma. Então, eu pego o conteúdo de um player, alguém que tem, já está trabalhando ali com o seu... É um expert. Já está validado o mercado, Isso, né? E aí eu pego esse conteúdo dele, eu transiciono ele para um livro. Então, eu faço isso com palestrantes, pastores também, que tem conteúdo que não consegue escrever. Mas, principalmente, a parte que eu amo é a parte infantil. Eu gosto de transformar conteúdo de adulto, que é relevante, para um conteúdo infantil. Entendi. Você também citou que você pegou muita coisa de fora, né? De outros países, viu e a gente sempre copia o que é bom, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o homeschooling, né? As pessoas, elas podem escolher educar as crianças em casa, né? Perfeito. Mas no Brasil a gente sabe que é proibido. Corrija-me se estiver errado. Corrijo. Se estiver errado. No Brasil,
deve-se a criança ser matriculada na escola normal, né? E a família pode auxiliar ensinando em casa, né? Então, É isso mesmo? controverso. É controverso. São 62 países hoje que autorizam e regulamentam, porque regulamentar é uma coisa, autorizar é outra. Tem regulamentação para o homeschooling. O que é o homeschooling? É quando os pais assumem a educação acadêmica dos filhos. Porque os pais são responsáveis pela educação moral, pela educação espiritual, mas eles também podem ser responsáveis pela educação acadêmica. A escola, Roberto, que a gente conhece hoje, ela tem apenas 200 anos. Se você pensar antes da Revolução Industrial, antes do Iluminismo, você vai lembrar que como que as pessoas aprendiam? Então, assim, como que era a educação? Tinha escola, sim, mas não é essa escola nesse formato obrigatório que a gente conhece hoje. Sim. Então, as famílias, elas treinavam os seus filhos, educavam, alfabetizavam. Depois, eles iam, sim, para a escola, mas iam para a escola para debater as ideias que eles já eram treinados na sua própria casa. Respondendo a sua pergunta, Kátia, homeschooling é proibido? Não. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou que o homeschooling ele não é inconstitucional. Algo tem que ser proibido ou ele é crime quando ele é ali não tem brecha de lei que fale que aquilo dá para regulamentar. Só que não tem lei que regulamente. Então, hoje não há regulamentação. Por exemplo, eu não tenho como pegar um certificado e falar, meu filho faz homeschooling, eu quero um certificado. Ir na escola e pedir isso. Em Portugal tem isso. Em outros países, como funciona? A mãe pode ir na escola, falar que ela vai fazer o homeschooling e ela vai ter ali a regulamentação a partir do momento que ela falou que ela está fazendo homeschooling. Ela tem prova, certificado, ela tem tudo isso, tá? Hoje, a gente tem o ECA, a gente tem a LDB, a gente tem Constituição e a gente tem Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente tem uma hierarquia nas leis. O que acontece? Por que é controverso? Porque depende de como eu vou julgar isso. Como eu vou fazer esse julgamento sobre a questão do homeschooling. Então, no Brasil, existem mais de 12 PLs, desde 86, para que haja regulamentação no homeschooling. Mais de 70 mil famílias praticando homeschooling. Mas eu quero deixar claro que isso é algo que tem que ter responsabilidade. Então, uma família que ela decide fazer a educação dos seus filhos, ela tem que ter responsabilidade no quê? Ela tem que realmente assumir e, às vezes, ela vai precisar contratar ali outras pessoas para ajudar ela nesse processo educacional. Ótimo. E no Brasil, né, é pouco divulgado, né? É pouco falado sobre homeschooling, né? Até mesmo porque, vamos ser sinceros, né? A meninada, os jovens, eles estão meio que sem muito interesse até para estudar, né? Porque assim, o interesse é baseado no significado da educação. Sim. Se uma criança ela é doutrinada a não ter esse significado, ela aprende porque ela tem que ir para a escola porque ela é obrigada, já começa aí. Se você obriga, então assim, eu vou, mas eu vou ficar lá só conversando com meu amigo. Vou para bater papo, porque eu sou obrigado. A liberdade, ela te dá isso, né? Ela te dá motivação para você estudar os temas que você gosta, mas estudar também uma gama de conhecimentos que são importantes para você. Por exemplo, eu gosto, sei lá, de anatomia, mas para eu ler um livro de anatomia, eu preciso ser alfabetizado. Aí eu gosto de matemática, eu gosto de contar, mas eu preciso ali parar e fazer a leitura de um livro de matemática, então eu preciso gostar de ler. Então, eu só vou fazer aquilo que eu sou, o que eu gosto, depois que eu fazer aquilo que eu sou obrigado. Mas na escola, parece que assim, eu só sou obrigado para as crianças. Então, eles acabam perdendo, sim, o interesse. Porque parece que sempre eu só estou indo porque eu tenho que fazer uma prova, porque eu tenho que tirar uma nota, eu tenho que ser alguém na vida. Mas você já é alguém na vida. Eu digo para os meus filhos, o que você vai querer ser quando crescer? Não, ele já é alguém. Ele é o Benjamin, ela é a Rafaela. Então, assim, eles já são pessoas dotadas de amor. Nós temos amor, eles são amados. Então, por esse motivo, eles vão buscar o que eles gostam e vão aprender e vão se desempenhar a estudar. Quando os pais, eles educam, o sistema hoje, ele é muito cruel com o professor, porque ele é 1 para 30. Para 25, é difícil.
O pai é 1 para 1. Mas qual que é o problema principal? A mulher, que ela foi para o mercado de trabalho, o feminismo fez isso com as mulheres, né? Parabéns. Porque a gente vai para o mercado de trabalho e agora a gente tem jornada dupla. Jornada dupla. Então, você vai, você trabalha 8 horas, mas você chega em casa, você ainda é responsável pela casa, pelo almoço, pela janta e pelos filhos. Então, é complicado mesmo você ainda parar e ter paciência para poder ensinar uma criança. Mas dá certo? Dá. Conheço uma mãe que ela levava a criança dela para um box. Ela era mãe solo, separada do esposo. E ela tinha um box que ela vendia roupa. Ela levava o filho dela para esse box e ela alfabetizou ele no box com autismo. Ele tinha autismo. A escola não deu conta de alfabetizar. Ela levava, ela falou, não, eu vou alfabetizar. Ele aprendeu a ler e escrever aos 9 anos com autismo severo. Ela ensinou, ela determinou, ela falou, não importa, na hora que eu tiver 100 clientes, eu vou ensinar o meu filho a ler e escrever. Ótimo, parabéns. Tudo que é bom dura pouco, né? Já acabou, né? Rápido, né, Roberto? É rápido. E qual a mensagem final, Kátia, que você daria para quem está nos assistindo, para os nossos ouvintes também das plataformas de streaming? E também aproveitando, deixe os seus contatos, suas redes sociais. Certo, sim. Primeiro quero te agradecer, Roberto, novamente, né, pela oportunidade. O prazer é todo nosso. Daqui a pouco você vai ficar bem famoso, então vai ser concorrido aqui, né? Então, obrigada por você, pelo carinho de poder estar aqui com você. E dizer o seguinte, o recado que eu quero deixar para os pais é o seguinte, não transfira a responsabilidade. Tá? Não transfira. A gente sabe que existem muitos problemas dentro da escola, no sistema educacional, com os professores, mas o que eu sempre disse para os pais e o que eu fiz, porque assim, eu era uma mulher que estava ali, eu era diretora de escola, estava nessa função de diretora, era uma escola com 1.200 alunos e eu fiquei grávida. E eu pensei, opa, nem que eu tenha que diminuir meu padrão de vida, eu quero educar o meu filho. Então eu parei ali com aquele padrão, trabalho bastante. Acabei de falar para você que a gente trabalha muito de madrugada quando as crianças estão dormindo, mas eu sou responsável pelos meus filhos, não é o professor. Então, assim, não são os avós. Então, a gente tem que achar uma maneira de educar os nossos filhos, né? Então, a mulher que ela tá ali casada com seu esposo e que ela trabalha muito, é achar uma parceria com ele, de revezamento das funções, etc. Mas não transfira a responsabilidade. Seu filho não tá indo bem na escola, vá lá, bate um papo, conversa com o professor, tenta entender, participe, vá na coordenação pedagógica, peça lição de casa, começa aplicando você algumas atividades, nem que seja no final de semana. Pede ajuda para os profissionais, né? Pede ajuda para alguém que possa te ajudar, possa ali te indicar. Procure algo, mas assim, não transfira a responsabilidade. A segunda coisa, a sua autoeducação, você aprender, pai, mãe, professor, vai salvar muitas gerações. Então, o que você conhece hoje vai encurtar o caminho dos seus filhos. Então, é o segundo recado. E não desista. Família é algo precioso, né? Os filhos são nossas heranças. Então, a palavra já diz que ele é um presente. Não é um estorvo, não é um problema. Só que esse presente, ele vem como um diamante, que é um carvãozinho, né? E a gente tem que lapidar. E a lapidação são os pais. Então, as crianças nos ensinam muito, a gente ensina muito para eles, eles nos ensinam também. Quero deixar aqui também, então, aqui o convite para você seguir o meu Instagram, @professora Kátia Evans, com K, tá bom? Lá tem o link nos meus stories dos materiais que eu vendo, da Hotmart, tudo. Eu atendo também presencial aqui em Itanhaém, né? Tô atendendo lá na Acre, no 168, então tem que agendar. No agendamento é 11 995 66 37 94. Trabalho com atendimento neuropsicopedagógico, intervenção, alfabetização também, e ajudo pais que querem construir aí um caminho para educar os seus filhos. Suprir essa necessidade. Ótimo. A gente sempre aqui levando conteúdo de qualidade, e conteúdo como esse é muito necessário hoje em dia, né? Ainda mais com o sistema que nós temos de ensino, né? Kátia, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada, Obrigado Roberto. pela presença, obrigado pela informação. Eu também aprendi muito, né? Acabo aprendendo com cada participante, cada entrevistado que passa por aqui. Então, daqui a pouco eu estou formado em várias coisas. Em várias áreas. Isso mesmo. Então, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Sim. E eu quero agradecer a vocês também por ter nos assistido, aqueles que estão nos ouvindo também pelas plataformas. E continuem, deem sugestões,
assistam os nossos vídeos, curtam, compartilhem, comente também, né? Comente o que vocês estão achando, o que vocês acharam dessa live, o que vocês estão achando dos vídeos que já estão na plataforma. A sua colaboração, o seu feedback é muito importante para nós. Antes de nós finalizarmos, vamos ouvir os patrocínios do estúdio. Fala pessoal, boa noite. Agora vamos aos patrocinadores do Estúdio Move. Vamos começar por Loucas por Beleza, o salão de beleza que tem Black Friday agora, hein pessoal? Vamos lá. Ó, pé e mão, spa dos pés por R$120, nanotecnologia mais corte mais escova por R$150, design de sobrancelha mais busto por R$55 e você quer fazer sua coloração e reposição de massa a partir de R$100. É isso mesmo, Black November em Loucas por Beleza, fica na rua João Mariano Ferreira, número 33, no centro de Itaém. E o telefone é 1398817-1640. É isso mesmo. Então, Loucas por Beleza, Black November. E fora as outras ofertas e promoções. Corre lá, dá uma ligadinha, faça seu agendamento que vai valer a pena. E agora vamos falar também da Philks Imobiliária, a maior imobiliária da região. Tá? Eles têm uma vasta equipe de corretores, tem imóveis de todos os tipos, são especialistas em alto padrão, médio padrão, chácaras, terrenos, é com ele mesmo. Pessoal, não perde tempo na hora de vender e comprar seu imóvel, vai no time que dá certo. Philks Imóveis do Grupo Oliveira tem aí, né, uma vasta carteira para poder te atender, mais de 6.000 imóveis cadastrados. Não perca tempo, não fique deixando na mão de corretores imobiliários que não vão vender a sua casa, tá? Então é só procurar eles no telefone 13-3429-4100. Philks, a imobiliária que tem a maior carteira de imóveis de Itanhaém. E agora vamos falar de uma grande empresa de Itaém, que é a Fresco, uma empresa de camisetas personalizadas, moletom, canecas. Olha só, eles têm uma qualidade da reserva na sua estampa, no seu tecido, é isso mesmo. É um tecido leve, muito bom, tá? Com uma qualidade absurda. Olha só, a Move também tem uma coleção lá. Se você quiser ser Move, quer comprar sua camiseta lá, dá uma olhadinha nos modelos. Vou passar aqui para vocês, um mais bonito que o outro, é isso mesmo. A Move tem uma coleção lá e você, empresário que quer ter a coleção da sua empresa, lá também, uma camiseta com qualidade, não é uniforme, pessoal. Você viu a qualidade? Então é só chamar eles, tá? No telefone ou no site www.usefresco.com.br. Eles são de Itaém e vão atender vocês com muita exclusividade. Então esses são os recados dos patrocinadores da Move e agora é com vocês, pessoal. Bom programa, hein? Ó, a gente foi fazer um negócio, Ô, pessoal, uma apresentação. Acabei voltando aqui, ó. Vocês me pegaram comendo aqui, ó. Vira a tampa aí pra eles. Ó, o pessoal da Simples Salgados nos presenteou, está nos patrocinando aqui, ó. Legal. Ó, Simples Salgados mandou pra nós. Tá aparecendo? Tá vendo aí? Tá. Aí, ó. Obrigado, pessoal. Obrigado, Diegão. É isso aí, ao vivo assim mesmo. E... ó, tô comendo ainda aqui, ó. E, pessoal, continue nos assistindo, continue dando seu feedback, seus comentários, curtam, compartilhem. E nas próximas estaremos aqui com um novo convidado, com um novo tema e nos assistam.